Se você faz o L, se você faz arminha, se você faz jutsu, não importa muito. Você tá meio perdido. Porque na verdade, esse papo de que alguém vai te salvar é uma coisa que nada mais nada menos que uma herança cultural que você está repetindo. Um círculo vicioso que acontece já há muito tempo entre o nosso povo. E do povo que nós somos descendentes, né? Que é o povo de Portugal, o povo português. Pode-se dizer que isso se iniciou, se originou no mito do Salvador, do sebastianismo. Para quem não sabe, Dom Sebastião foi um dos grandes conquistadores de Portugal. Ele foi incentivado pelo poeta Camões nos Lusíadas. Nos Lusíadas, a sua obra magistral, né, que é uma epopeia, um poema grandiloquente, assim como a Odisseia. Ele imitou os gregos, os latinos, assim como a Eneida de Virgílio. Enfim, ele exalta o povo de Portugal. E dá um incentivo, né? Ele faz uma exaltação ao Dom Sebastião para que ele continue propagando o império, aumentando, lutando. E foi nessa tentativa de ampliar a batalha, os territórios portugueses, que ele vai até o fundo, até a África, né? Ali perto de Marrocos. Quando você atravessa o Estreito de Gibraltar, né? Numa dessas batalhas, lá em Alcacer Quibir, Dom Sebastião simplesmente desaparece. Então, o grande rei, o grande imperador, o líder das batalhas, se perde. Ele, consequentemente, ele morreu, né? Nunca mais foi visto. E nessa grande perda de Portugal, essa derrota histórica, toda aquela fama grandiloquente do povo que estava se expandindo nas grandes navegações, onde fala nos Lusíadas, né? Cesse do sábio, do grego, do troiano. Eles foram além da Taprobana, que seria o Sri Lanka, né? Ali seria o fim do mundo na época, né? Eles conseguiram os caminhos das Índias, em Calicut. Então Portugal estava no auge. E quem diz que Portugal é burro, é um povo burro, por que eu sou descendente de Portugal? Logo os portugueses, para quem não sabe, eles eram uma potência nessa época. Seriam como se fossem os Estados Unidos, de 1500 a 1600, para quem não sabe disso, né? E essa batalha foi uma grande derrota. E o povo esperava que Dom Sebastião iria ressurgir das cinzas, ele iria voltar. Daí surgiu esse mito de que o imperador Dom Sebastião iria retornar para salvar seu povo. Mesclando isso ao catolicismo vigente, Portugal era um país cristão, juntando essa ideia de messiânica, né? Assim como Jesus irá voltar de segundo a Bíblia, segundo os católicos. E essa fusão na figura messiânica do imperador com Jesus Cristo, eles de fato acreditavam que o reino seria restaurado. Mas a partir disso aí, de 1578, que Dom Sebastião morreu, sumiu, e logo em 1580 Camões também faleceu. Aí foi o fim do auge da era portuguesa. O império foi dividido, várias invasões, já havia uma guerra muito longa com os mouros, né, que seriam a vir os muçulmanos. Enfim, a partir daí foi só divisão de territórios. Logo depois disso aí, teria se dividido o Tratado de Tordesilhas no Brasil, né? As capitanias hereditárias, mas enfim, isso aí já é mais história. Mas é daí que se originou esse mito do Salvador, de que quem está na liderança, o imperador, é o nosso Salvador, uma figura messiânica. Lembre-se disso. Messias, messiânica. Isso não parou por aí. Você vê que passam-se os anos, passam as eleições, tipos de reinado, parlamento, presidente, você vê que isso se perpetua. Vale lembrar que em 1897 houve um líder religioso chamado Antônio Conselheiro, começou a juntar um vilarejo, unindo também essa figura de profeta com líder revolucionário, com líder político. Como eles eram um povo marginal, né? Viviam à margem da sociedade, ali na Bahia, começaram a criar um vilarejo meio que independente. E aquilo começou meio que a assustar o exército brasileiro, e eles começaram a pegar em armas, tal, criaram seu próprio território, sua própria dinâmica de vilarejo, política, religiosa.
meio que fanáticos religiosos também, né? E por medo, ou por mera ignorância ou estupidez ou desconhecimento, o exército brasileiro começou a intervir nesse vilarejo e houve um massacre ali. Você pode pesquisar facilmente em qualquer lugar, isso é um fato histórico, que foi a Guerra dos Canudos, que houve no Brasil em 1897, também devido a essa questão de figura messiânica que existe entre o brasileiro. Você vê que essa cultura, essa herança cultural persiste. E aí já era outra era, né? 1897, século XIX. E não para por aí. Você vai andar na história, 1930, 1950, tem a figura de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também aderiu ao populismo, chamado de pai dos pobres. Grava bem isso aí, pai dos pobres. Essa figura de que vai ser o paizão, que vai salvar a economia. E de fato, Getúlio Vargas, ele incentivou muito a economia, daí que começou a ser explorada a questão do petróleo no Brasil. Mas enfim, tudo baseado no populismo, que é o paizão que vai liderar o povo, vai nos salvar. Ele ganhou bastante fama nessa época, bastante credibilidade política. E governou com mãos de ferro. Logo depois também viria a ditadura militar, mas aí também isso já é um outro assunto mais para o lado histórico. E enfim, quero dizer sobre essa herança cultural de que alguém vai te salvar. E hoje em dia, em pleno século XXI, você espera por uma figura de um Messias, de um homem patriota, nacionalista, o Messias, a favor da família, que vai te salvar, que faz arminha. Ele vai endireitar isso daí e daí. E você tem a outra figura do pai dos pobres, homem sofrido, que comeu calango, coitado dele, né? Ele também é o pai dos pobres, vai te salvar, vai te dar um assistencialismo. Então isso nada mais, nada menos do que uma repetição histórica do sebastianismo, que se originou em Portugal. E vale ressaltar também que até Fernando Pessoa, quando criou sua revista, a revista Orfeu, em 1915, em Portugal, ele inaugurou o realismo na literatura portuguesa. E ele também se baseava nesse saudosismo das glórias de Portugal. Ah, o mar salgado de Portugal. Tem até um poema célebre, bem conhecido, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Você pegar aqueles principais poemas de Fernando Pessoa, ele mesmo, né? Obra ortônima, que Fernando Pessoa tem os heterônimos, né? Que são tipo alter egos dele, mas a obra dele mesmo, ortônima, ele é saudosista, ele exalta Portugal, fala do todo histórico de Portugal, ele lia Camões. Então você vê que ainda persiste essa ideia do Salvador messiânico, o mito do Salvador persiste entre os brasileiros, nossa cultura luso-brasileira, né? E até posso até citar também um livro mais atual, um filme mais atual, que também é baseado no livro, que é o filme Duna, que é bem parecido com mesmo Star Wars, uma ficção científica. Duna que está bastante em voga hoje em dia. O personagem principal, aí vamos, não digo nem um spoiler, mas uma pincelada. O personagem principal na obra, ele se vale de uma superstição entre o povo do deserto, né, que tem lá no filme, de onde o imperador pega a matéria-prima para fazer combustível das naves. O personagem principal ele vai se utilizar dessa lenda de que vai vir um homem do céu, de outro do império, que vai viver no deserto entre o povo marginalizado. Ele vai fazer essa ligação, vai ser o intercessor, já é a figura de Cristo, e vai revolucionar e tomar de volta o poder para o povo. Mais uma vez é uma figura messiânica, um imperador messiânico, de que vai salvar o povo. Então isso sempre está presente no imaginário coletivo, social, filosófico, histórico das sociedades em si, e quanto mais no brasileiro. Então que você possa pesquisar sobre isso, se atentar mais. Você vê que o conhecimento da sua própria história faz revelar sua identidade, a origem das mazelas e até também das virtudes do seu povo, da cultura, da literatura, e faz você pensar melhor e tentar não repetir esses erros do passado, né?